Como é que eu faço esse mergulho na rede? Tá certo? Seria legal se eu pudesse falar linha 1, linha 2, ou seja, tudo é link nova. Né? A teia do Homem-Aranha. Aí eu entrei na rede e digo, opa, aqui é melhor aqui, né? Na França, antigamente, você está aqui, você quer ir para lá, o cara falou, só vez, pega uma, vai para um lugar, pega outra. O cara tinha um painel eletrônico, te ensinava como é que você se mexe na rede. Eu peguei muita greve, né? De greve, o povo faz greve, a gente pode deixar o usuário na mão, vai na bilheteria da estação de Ficadeira. Eu já vi bilheteiro. Muito legal. O povo fala, passa pela gente, faz greve, a gente separa. O que dá para perceber? A maioria do cara que pega o trecho que está aberto, que o pessoal consegue abrir, não sabe se mexer na rede. O cara é viciadaço. Ele sai de casa de manhã, ele vai até a estação que costuma chegar, ele entra naquele trem, ele desce perto da escada, sai daquela escada, o cara não sabe se mexer na rede. Ele não sabe, não tem noção da rede. Aí o cara fala, pô, eu estou desesperado na Paulista. O que você tem? Qual é o teu problema? Se vazou na leste, pô, vai até o Brás, pega a linha 11. Ou pega o Expresso Leste. É isso. Pega o Expresso Leste, cara. Você vai chegar em Guaraná. Onde fica? Depois você pega a 11 e vai embora. Até onde? Até Mogi. Se vacilar, vai até Estância. Se dormir, cai do mapa. Né? O pessoal, pô, o cara ia fazer uma viagem de 4 horas de ônibus. Não, vocês não estão entendendo. O cara não sabe se mexer. Não sabe se mexer. Então, isso seria um trato legal de começar a pensar, não na rede, né? Como se mexer na rede, que os despertos sabem, mas como se mexer na grama e nós e nós. Então, estou pegando só a mostrar para vocês como é que funciona a conectividade do metrô quando eu pego ele junto com a CPTM e quando eu pego ele separado. Sozinho. E quando eu pego ele separado, tá vendo como é que é? Quase a metade. Vamos em frente? Então, vamos ver. Evolução da integração. Eu não vou falar nada, né? Vocês vão falar. Tá vendo? Eu coloquei o corredor da LTU. Em que pese que o corredor da LTU ainda não está resolvido do ponto de vista da integração tarifária. Porque a entrada do corredor no Jabaquara é pênalti, né? A transferência tarifária. E a ligação do corredor com a linha 10 também é pênalti. É isso que não pode dizer. Quando eu estou falando de integração tarifária, eu estou falando sem pênalti. Entende? Então a gente vai quebrando essas barreiras. Essas outras são barreiras que foram quebradas. Você está vendo? O que eu tinha? Altinho, não tinha pênalti. A Sé não tinha pênalti. Paraíso, Ana Rosa não tinha pênalti. O resto era tudo pênalti. Eu transferia para o sistema para isso aperta o botãozinho. Aí a gente abriu um barra funda, luz e gás. E permitiu a integração do sistema de fotografia. Mas ainda ficaram umas coisas para trás, né? Tipo a linha 12, a integração do metrô no Expresso, a LTU ainda ficou para trás. Essas áreas fora de pico agora. Como é que é? Na tua frente, a pele estava indo fora de horário de pico. Fora de horário de pico. Daqui a pouco nós... Mas é o seguinte, cara, você sabe qual é o erro? Falando honestamente, primeiro que tem uma quantidade de gente tão grande que estoura o sistema extremamente em colapso. Então, o meu operador, o cara que cuida da operação, é um dos caras mais generosos que eu conheço, mas ele é um cara que prefere morrer a ver o metrô entrar em colapso. Entendeu? Então, eles são assim, são formados assim, são caras de operação e manutenção.
A segurança do usuário para eles é assim, tudo. Então, se você falar, vou abrir um pico que é bom para o bolso trabalhador, então é bom, mas vai estourar o sistema, não ter mais controle de fluxo. O cara vai se jogar na linha, não, então vamos criar condições melhores, vamos lá. O que precisa fazer? Precisa alugar aqui, integrar lá, e dar toda uma volta para você repropor a questão, e aí se aceita com análise de condições comuns. É um software que a gente usa, eu estou falando que isso não é chute, não. Chama Legion, escreve Legion. Também tem um livro que chama Visum. E você simula fluxo em áreas de grande concentração. Campos de futebol, saída de jogo, saída de estação, e a gente está usando para ver se aquele pilar está atrapalhando, se aquele acesso está bem intencionado, com o carregamento que a gente tem projetado. Engraçado que tem umas bolinhas, mas no outro dia eu fiz até para desenhar uma minha, entendeu? Andando, o cara esbarrando no outro, quando está muito. Tem a dança pinguim, faz igualzinho, cara, impressionante. E aí, abre ou não abre? O cara simula lá para ver quanto está a segurança. Se a segurança é boa, beleza, entendeu? Então a gente às vezes fica com raiva, mas não pode ficar não. Agora é uma briga, né? Eu sei o preço que eu paguei para ver isso aqui. É assim, quem que opera no mundo metrô com menos de 5 segundos? Isso que eu quero saber. Quero saber, mundo. Você vai lá fora, você espera 7, 8 minutos, ninguém fica nervoso, você vai em Nova York, você espera 10 minutos, ninguém chega. Chega aqui, bicho, a molecada que não pegou. Eu morava em Osasco, estudava na Tamandaré, já por cima. Eu pegava um treco chamado Papavila, que era um caminhão feminino, carroçado. Vocês não fazem ideia. Você não tem aquela rua lá que a estrada inteira era de terra. Não, vocês não fazem ideia. Olha a rara mesmo. Porra, eu morava lá em meia, 2 horas, tinha 7 horas da manhã, 5 horas da manhã, estava no ponto, que molecada agora perde 2 minutos, nem joga por cima no chão, 2 segundos, pode perder no carro, meia hora no farol. Mas no metrô, se atrasar o segundo, fica nervoso. Eu estou falando isso, ainda bem que eu contei essa história. Estou falando isso pelo seguinte: quem é que faz menos de 6 segundos? Isso que eu quero saber. Porque, pô, para pensar um pouco comigo. Eu opero em carrossel. Eu sou um carrossel, o metrô é um carrossel. Ou seja, todo mundo ao mesmo tempo. Agora, sai da estação, vem para essa. Opa! Todo mundo, ao mesmo tempo. É isso que é metrô. Certo? É um carrosselzão, o trem sai de uma estação, vai para outra estação. Com que velocidade? Com aquela que permitia os usuários. Ou seja, se ninguém travar a porta, se ninguém chutar o pau da barraca, se ninguém se jogar no meio da via, etc e tal, vai tudo bem. Se um cara travar uma porta, ou porque a bolsa ficou presa atrás, a porta abriu e a mulherzinha fala, por favor, não atrapalhe, não, até recuperar são 10 segundos. Quando é que eu recupero um header de 106 segundos? Fala para mim. Então, para fazer 106, bicho, é terrível. Já fiz 103. Eu já fiz 103. Para fazer 105 é coisa de titã. Para você cair um header médio de hora de 105 para 104 segundos,
uma dificuldade. Aí para 103, esse negócio é exponencial, porque a probabilidade de dar coisa errada é enorme. Mas não é coisa errada, é qualquer bobagem. A porta não fechou. Não fechou porque quebrou. Sabe? Aquela porta quebrou aquele dia, não fechou. Aí parou tudo. Aí eu tinha um recorde de 105, foi para 192. Você entendeu? Vejam, quem é que faz? Faz o cara que faz dentro do metrô com 2 pátios. Se ele tiver um pátio aqui, não depende do carrossel. Então de manhã ele põe um monte de trem nessa direção e guarda todos os trens aqui, na Rússia. À tarde, no pico da tarde, o bicho põe os trem para mandar para cá e guarda aqui. Não precisa fazer isso. Inclusive não fica batendo, então, no sentido AB o bicho tem uma frequência de 70 segundos e no sentido BA o bicho faz 5 em 5 minutos. Tanto faz. Entendeu? Ele não precisa daquela coisa sincronizada, perfeita, que eu preciso para rodar. Por isso que o cara fala, né? Por favor, não atrapalha, fica enchendo o saco, porque precisa criar esse header e segurança. Então, vamos terminar de ver lá? Vamos lá? Aí abriu a integração, abriu barra funda nos braços, a gente já viu, aparece bilhete único e integra com os ônibus da SP3. Depois igual o valor da tarifa do metrô era uma vez e meia a tarifa do mundo. Vamos lá? Aquilo que você falou, né? Transferência gratuita em horários especiais. Mas é um processo. Já não é preto. Vamos lá. Bom, o metrô gera benefícios sociais. Então, nós chamamos de economia de externalidades positivas. Porque o que o governo gastaria se o metrô não existisse? É dinheiro que sai do imposto, mas pagaria o quê? Então, em horas de tempo de viagem, o cara economiza 953 milhões de horas. A gente que o metrô não existisse, ia de ônibus, metrô, e produzia menos isso. Aí eu vou lá e cobro. Essas horas de tempo de viagem valem 953 milhões, né? Não, 953 milhões de dólares. Vale 2,3 bilhões de custo operacional de ônibus, autos e motos. Custo operacional é quanto o ônibus gasta em pneu, recapagem, diário, guia, estacionamento, área. 487 milhões de litros de consumo de combustível. Aí não interessa se é fóssil, se não é fóssil, interessa que é combustível, isso. Todos eles têm NOx, SOx, hidrocarbureto, NOx, SOx, CO, CO2, né, acaba de decorrência, material particulado, se for resíduo fóssil, menos 10 litros. Isso dá um custo razoável na minha área de saúde.